Bom dia, bom dia, Ana Cláudia, tudo bom? Bom dia, Janaína. Bom dia a todos. Pessoal, bom dia. Estamos aqui hoje em mais um programa nosso e o tema hoje é importância da comunicação. Nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa comunicação que tem relação com a forma que você vai se comportar perante o trabalho, né? A gente vai começar falando um pouquinho da questão do currículo em si, das entrevistas, de como você vai estar dentro desse processo, mas essa comunicação também é muito importante, né, Ana? Dentro do ambiente de trabalho. Como é que você se comporta? Como é que você lida com os seus colegas, com os seus superiores? Como é que funciona isso, né? E para você, Ana, se a gente perguntar assim, qual a importância da comunicação hoje no mercado de trabalho de uma forma geral, o que você diria? A importância da comunicação, Janaína, é essencial. E algo que me deixa triste, porque com o trabalho, com o que a gente vê, falta muita comunicação. Falta muita percepção, entendimento. Porque sem a comunicação quebra. O trabalho não conclui, a entrevista também, entendeu? Verdade. Então, simplesmente a gente prestar atenção. A comunicação é o início de tudo. E a gente sabe dessa a questão que as pessoas hoje, elas têm se comunicado de uma forma mais restrita. Por quê? Porque não existe mais aquela comunicação como acontecia antes, que era conversa, bate-papo, né? Sentar, às vezes reunir os amigos e estar todo mundo conversando. Assim mesmo. As pessoas hoje, elas estão, na maior parte do tempo, por mais que estejam em momentos de confraternização, de reunião, fazendo o quê? No celular, né? No celular. No celular, Janaína. Então, a comunicação agora passou a ficar restrita a um aparelho no qual as pessoas não conseguem mais se desvencilhar dele. É o tempo todo, né, com aquele aparelhinho na mão. E aí a gente costuma também, assim, parar para observar o seguinte, será que você está permitindo que o seu celular tenha o controle da sua vida? Isso é muito importante. Não é? É muito importante. Começarem a perceber isso. Porque é impressionante você estar no mesmo ambiente e as pessoas estarem falando pelo celular. Olha só. Isso dentro da empresa, tá, Janaína? Eu ia dentro da empresa. Um fato desse, a gente estava visitando uma empresa, né? Não sei se você lembra. Acho que isso foi no início do ano. Aí a pessoa queria falar com um outro departamento, aí pegou o celular e foi mandar mensagem. Só que eu estava achando que ela estava mandando mensagem porque a pessoa estava fora da empresa ou qualquer coisa, né? Aí depois falou assim, não, eu acabei de chamar fulano do setor tal. Eu falei assim, tudo bem. Aí quando a pessoa chegou, aí eu falei assim, chegou rápido? Eu falei, não, tava aqui do lado. Eu falei assim, caramba. Não era só mais fácil você levantar, dar 3 passos, bater na porta e chamar a pessoa. Exatamente. Mas é o que você falou, as pessoas elas estão assim muito reféns do celular. E isso faz com que a comunicação entre pessoas, acaba ficando mais restrita. E quando aquele profissional, ele já é tímido, a gente falou de timidez aqui um tempo atrás. Exatamente. Quando esse profissional ele já tem uma timidez natural, ou não é uma pessoa muito expansiva, mas uma pessoa mais retraída, mais na dele, vai fazer com que isso retraia mais ainda. Ele vai ficando com mais dificuldade de se comunicar. E aí vamos pegar dentro do nosso assunto, né? Mercado de trabalho. O profissional, ele não tem experiência. Vamos pegar tipo um estagiário. Ele vai buscar uma primeira oportunidade. Em qualquer situação, até mesmo para estágio, ele tem que fazer uma entrevista. Né? E essa entrevista nada mais é do que ele se apresentar para que, né, o empresário, né, o empregador queira contratá-lo. Mas isso só vai acontecer se a gente o conhecer e saber se ele vai ter as habilidades, as competências, e vai atender dentro do que for necessário para ser feito. E aí, vamos lá. Essa pessoa não entende nada de comunicação, é super tímida e trava. Não fala. Ou se pergunta nome, aí responde o nome, ponto. Não sei, faz uma outra pergunta, você mora onde? Aqui de Macaé, ponto. E aí a conversa não desenrola. Não flui.
nesse sentido, Ana, o que você colocaria pra gente, assim, percebendo essa característica desse profissional, que tem essas restrições na comunicação? Qual vai ser o desenrolar dessa conversa e a possibilidade dele no mercado de trabalho aí? Como é que fica? Exato, Janaína. O que acontece? Na entrevista a gente já percebe o quanto a gente tem que puxar isso dele. Quando a gente depara com um candidato assim, a gente acaba induzindo e forçando ele a se abrir mais, a falar mais, e só que com a gente. E quando ele chegar na frente do empresário? Quando ele chegar na frente da entrevista que ele tem que fazer na empresa? Você vê, aconteceu essa semana com a gente mesmo. A gente puxa, a gente fala, na hora, quando a pessoa senta, o próprio corpo já mostra que ela não consegue, trava, que ela não consegue prosseguir. E isso é muito, muito sério. Porque é como a gente já falou, tem que ser trabalhado. Tem que ser trabalhado. E você chegou em um ponto, assim, bem interessante, que dentro da comunicação, de uma forma geral, né, várias pessoas aí entendem bem de comunicação, mas a gente está falando aqui para o público, né, tipo beabá. Vamos começar do zero para que fique claro e todos entendam. Uhum. A comunicação, ela tem etapas. Quando a gente fala de um currículo bem feito, bem montado, que está lá no nosso primeiro programa, a gente está falando de uma comunicação escrita. Sim. Que é quando você consegue traduzir, né, para o papel quem você é, de forma clara e objetiva, para que as pessoas te conheçam e te chamem para uma entrevista, que esse é o grande objetivo, né? E aí, depois, você parte para uma comunicação verbal. Isso. Aonde? Aí. Na hora da entrevista, porque o que está escrito ali já está. Agora vamos conversar, né? E interessante, Ana, você sabe, porque a gente pega das empresas, quando nos solicitam assim, os profissionais, unanimemente, quer dizer, todas elas pedem que uma das características seja o quê? Uma boa comunicação, tanto escrita quanto verbal. Por quê? Porque hoje, como que as empresas estão trabalhando? No WhatsApp, né? Isso. A maioria troca mensagem, oferece produtos dentro do WhatsApp. E aí, o que acontece? Se o candidato acaba cometendo ali algum erro, né, de escrita, para quem está lendo, quer dizer, para os clientes daquela empresa, aquele erro não é daquele estagiário, é da empresa, né? Porque é a empresa que está respondendo naquele momento. Então, fica muito ruim. Para que isso não aconteça, o que a gente tem que avaliar no momento da entrevista? Isso é a dica para vocês que estão buscando uma oportunidade e muitas das vezes não entende por que não consegue. Porque provavelmente foi detectado alguma coisa, ou no seu currículo, na escrita, ou na sua fala. Existem alguns vícios de linguagem, né? E o candidato, ele tem que começar a se conhecer. E a gente fala também de autoconhecimento. Porque se eu tenho vícios de linguagem, eu tenho que começar a trabalhar isso, né? E uma das formas que a gente explica, né, orienta você a trabalhar, é você falar, se ouvir mais, gravar áudio e depois ouvir o que você está falando. Isso ajuda a gente, né, buscar esse entendimento. E aí, dentro desse processo, na entrevista, se você desliza nesse ponto ou se mostra muito nitidamente que você tem muitos vícios ou tem um vocabulário muito ruim, a empresa não contrata. E ela não vai falar isso para você. Tá? É fato. É fato. A verdade tem que ser dita. A pessoa fica assim, por que eu não fui contratado? Mas, né, ela não vai chegar e vai ficar pontuando tudo né, de todos os candidatos. Simplesmente você não passou no processo, né? Porque outro candidato apresentou características mais interessantes. Aí, voltando ao que a gente estava falando, que é a comunicação não verbal. Exatamente. Né? E o que vem a ser essa comunicação não verbal? Essa comunicação não verbal é aquele momento que você falou, aconteceu essa semana. O candidato senta na frente do recrutador, do entrevistador, quem quer que seja ali naquele momento, até o próprio responsável pela empresa, e automaticamente faz o quê? Cruza os braços.
Cruzou os braços, pronto, bloqueou tudo. Né? Exatamente, isso mesmo. Bolsa no colo, né? Muitas das vezes as meninas, né, tá com bolsa ou pasta. Então você se trava. Janaína, parece que a cadeira vai se afundando na cadeira, né? Vai se encolhendo. Então, gente, assim, tipo assim, nunca observei. Tem pessoas que nunca, né, pararam para observar, mas observem. Isso, assim, é gritante nos olhos de pessoas que já têm uma certa experiência. E por que a gente chama atenção para esses fatos? Porque, como a gente falou, é uma linguagem não verbal. O nosso corpo, ele remete informações, né, passa orientações que a gente não percebe. E se você não souber dessas linguagens, você não sabe nem o que ele está querendo dizer. Por exemplo, muitas pessoas já se tocaram nisso. O que significa quando você cruza os braços? Né? O que significa quando você deixa a sua bolsa, né, no colo, ou uma pasta, ou alguma coisa, uma mochila, e você abraça aquela mochila. Né? Tudo isso tem um significado, tudo isso tem um linguajar que quem é um profissional, as pessoas, né, os bons profissionais, eles conseguem fazer uma leitura perfeita daquilo ali. Né? E essas maneiras, né, esses hábitos, a gente precisa trabalhar. Né? E aí, o que aconteceu, e geralmente acontece, Ana, quando a gente se depara com esse candidato, com uma postura travada, que vai, né, escorregando ali pela cadeira, vai se afastando, ele automaticamente, até se for em uma mesa, igual a gente está aqui, né, uma de frente para a outra, geralmente a pessoa chega para trás e ainda cruza os braços. Sim. Tudo isso tem um significado, né? Se você pega um candidato com essas características, né? Esse tipo de linguagem não verbal, o que acontece? Como é que você faz essa leitura aí? Me explica. E se tiver outras questões, né, que você já percebeu com candidatos assim. Janaína, a gente, no dia a dia da entrevista, a gente depara com, infelizmente, gente, com a maioria, sim, né? Com a maioria. A primeira entrevista, igual quando a gente faz, a online, né? Quem já fez com a gente sabe que a primeira é online. E quando abre a câmera, para você ver, não é câmera, mas a gente já detecta, já percebe o movimento de quando a pessoa já quer parar a entrevista, só em olhar o corpo. Quando você falou, quando tá ali, tá sentada num local, mas parece que eu tô encurralando. Mas por quê? Porque simplesmente, é o que a gente já falou, não se preparou, não estudou. E para a comunicação, também quanto a isso, tudo influencia. Uma coisa simples, Janaína, que muitas pessoas fazem. Ler um livro. Quantos livros vocês leem num mês? Na semana? Ou leva quanto tempo para ler um livro? Isso é primordial para uma boa comunicação. Concordo, Ana. Eu já faria essa pergunta diferente. Quantos livros você leu ano passado? Um ano. Em um ano. E eu recebo quais respostas? Nenhum. Sim. O hábito da leitura é um hábito que poucas pessoas têm. E isso interfere na boa comunicação, sim. Isso mesmo. E o que ocorre? As pessoas não querem um emprego, precisam, mas não se preocupam como eu vou aparentar. Porque numa entrevista a gente se vende. Diariamente a gente se vende. Cadê a minha boa comunicação, a minha postura? O que eu vou aparentar, o que eu vou mostrar pro outro? Tudo que acontece ali no meio, você está sendo avaliado para conseguir algo. Exatamente. E é interessante você falar isso, Ana, porque as pessoas podem falar assim, a aparência, né, como a gente vai chegar um episódio para colocar vocês assim, bem alinhados nessa situação. Só que para cada vaga, para cada oportunidade,
exige alguns cuidados, né? Relacionado ao quê? A boa aparência. Isso. Então, por exemplo, se você está concorrendo a uma vaga de vendedor, né? Um vendedor, ele é o representante da empresa na qual deve passar confiança para que alguém deposite dinheiro, né? É uma moeda de troca. Eu vou oferecer um serviço e você vai ter que me pagar para isso. Verdade. Agora, você vai colocar seu dinheiro, você vai investir, né? Em uma empresa na qual o vendedor, ele, por exemplo, ele está mal vestido, com uma roupa surrada, barba por fazer. Então, assim, Janaína, você está falando coisas que tá de uma forma assim muito grosseira. Tem gente que acha que é grosseiro, mas não. No mercado profissional, gente, o que acontece? Você não tem uma segunda chance. Exatamente. E às vezes as pessoas passam por situações porque falta de conhecimento, falta de informação, porque nunca perguntou e porque nunca ninguém falou para ele, entendeu? Poxa, faz sua barba. Você vai para uma entrevista de emprego, você vai de boné? Não. Né? Você vai com a barba por fazer? Não. Entende? Então, assim, pegando as meninas, às vezes, no intuito de querer ter uma boa aparência, passa muita maquiagem, não é? Muita maquiagem é legal? Sim. Para suas reuniões, né, de confraternização, para sair à noite, para conversar com os amigos, mas não para uma entrevista de emprego. E aí, são pequenos detalhes que vão ocasionar uma impressão errônea da pessoa. Você vai passar uma outra impressão. E a gente já teve um fato desse, né, Ana? Um candidato que, num primeiro momento, assim, a gente pegou por acaso, ele estava, assim, mais esportivo, vamos dizer assim. Aí, quando a gente oficializou que teria a reunião, né, uma entrevista e tal, né, vamos ver, né? Mas a pessoa tinha todos os quesitos necessários para aquela vaga. A pessoa parece, assim, perfeita, né? Aquilo pra gente, né, acho que pra qualquer recrutador, eu falei assim, gente, que máximo. Por quê? Porque ele entendeu a proposta, ele entendeu como que ele deveria se apresentar, como você falou, se vender, né, naquele momento. Então, ele trabalhou o quê? A aparência dele. Isso mesmo. E vocês sabiam que a aparência também é uma comunicação não verbal? Né? É verdade. Muita coisa você descreve pela pessoa. E aí, o que você tem para falar a esse respeito, Ana? Hoje eu tô deixando falar pouco, né? Tá vendo? Eu tô lembrando aqui como a gente aprende, né? Porque a gente também... Peguem essas dicas. Olha as dicas de ouro que a gente fala. Não é? A gente falando até sobre o livro, né? Na fornecedora Jacinto, onde a gente presta serviço, eu lembro, estava aqui passando na minha mente, o primeiro dia que um dos colaboradores, que eu coloquei numa posição para descrever um ambiente. Aí, quando ele acabou, eu brinquei com ele e falei assim, Janaína, você me deu um somebody love, né? Não falo nada com nada em poucas palavras. Com o passar, com o estudo, com a leitura, com o ensinamento dos outros, escutando, vendo a comunicação que os outros à volta dele estavam passando. Hoje, Janaína, você fica de queixo caído com ele fazendo a mesma coisa. As palavras, tudo, a pronúncia, o que usa, o corpo, como transmite a comunicação. Então, em pouco tempo, a gente aprende. A gente só tem que querer. E o que você falou, Ana, é perfeito, porque a comunicação, ela é transmitida pelo nosso corpo, mas somente quando você consegue se empoderar. Exatamente. E como que você se empodera, né? Com conhecimento. Sim. E no episódio passado, o Emanuel comentou sobre isso, sobre a dúvida e a forma que ele se via anteriormente e como que ele conseguiu hoje já ter uma visão completamente diferente dele como profissional. Então, hoje, ele colocou, né, nesse sentido, ele se sente muito mais à vontade, confortável, desde a montagem de um currículo até para participar de um processo seletivo, se for, com mais segurança. Mas o que passa, né? O que mudou? A forma que ele conseguiu entender
se conhecer, e aí entra o empoderamento. Porque você consegue se empoderar quando você sabe das informações. Isso mesmo. E aí esse colaborador, a partir do momento que ele se sentiu seguro com as informações dele, e isso é dica, gente, não é para quem está buscando emprego, não. A gente já está falando aqui de pessoas que estão no mercado de trabalho, que muitas das vezes passam sufoco, às vezes até acontece de amanhã ou depois ser demitido e não sabe por quê. Por que você foi demitido? Ou até, Janaína, olha só, ter a oportunidade de ganhar uma promoção Não é? e não conseguir. Não consegui. E não conseguir. Conhecemos pessoas que já trabalham nas empresas há mais de 10 anos na mesma função sem promoção. Isso mesmo. E Isso como a gente mesmo. conhece também, eu trouxe para vocês aqui no episódio passado o Emanuel, um menino de 23 anos, que em menos de 3 anos, né, com 2 anos e meio que ele falou que está na empresa, ele já saiu de estagiário para supervisor. Olha só, olha a diferença. Então, o que é mágica? Não. É sorte? Não. Não é sorte. É a forma que a pessoa busca conhecimento, empenho e o que a gente falou, e a gente fala a todo momento. Você saber o que você quer. Você saber onde você quer chegar. E aí entra o que você está falando, Ana. Estudar para isso, se empenhar, e aí você vê nitidamente essa transformação Com certeza. que vem no corpo. Isso aí. Agora, outro exemplo que eu lembrei agora, Janaína, a gente vem na Criare Vidros, da Beatriz. O que aconteceu? Entrou um colaborador, no primeiro dia que eu vi o rapaz trabalhando, a agilidade que ele fazia. Ele estava apenas carregando, né, o carro com os vidros, mas a agilidade dele, como ele fazia, o que ele fazia, os outros colaboradores que chegam e demoram, né? Ah, vou fazer, mas ainda demora Aquele um comodismo, pouco. né? Só da comunicação que ele passou, do que tinha que ser feito, e ele começou a fazer, ele demonstrou no corpo dele, Janaína, quem estava de longe percebeu na hora, o querer fazer. Como ele estava bem feliz. Todos que estavam parados, Janaína, quando eu olhei, estavam do mesmo modo que ele. Tá vendo? Foi questão de minutos. Começaram a carregar e demonstrar no corpo aquilo que estava fazendo e queria fazer bem feito. Verdade. Sem falar nada. Então a gente percebe. E você falando isso, Ana, a gente percebe também uma outra questão. Nós, seres humanos, nós temos a capacidade nata de copiar. Sim. A gente copia comportamentos, a gente copia tudo. Tanto para as coisas positivas quanto para as negativas, infelizmente. Né? Um tempo atrás eu estava num evento e o palestrante estava comentando. Vocês já observaram que se você estiver na rua e ficar olhando fixamente para o alto de um prédio, daqui a pouco várias pessoas ao seu redor vão ficar fazendo a mesma coisa sem saber o que está acontecendo ali? Mas não é verdade? É verdade. Você para às vezes na rua para fazer uma coisa, de repente tem um grupo de pessoas ao seu redor, ninguém sabe por quê, mas está todo mundo ali tentando olhar, né, ou repetir aquele seu hábito. Isso é o quê? A cópia de comportamentos. E quando você fala dessa questão do profissional, e aí a gente pega como uma dica, né, complementando, e a gente pode usar também como sendo, né, a dica de ouro de hoje, como que você se comunica a nível de comportamento no seu dia a dia. Seja você um candidato que está em busca de uma oportunidade, ou seja você um profissional que já esteja dentro da empresa. Porque é o que eu costumo falar, nós estamos sendo observados a todo momento, independente do que você faça, né? Então, o seu comportamento, a sua atitude, como você relatou, desse profissional, na habilidade dele de fazer, os colegas ao redor começam a observar, opa, se ele está fazendo assim, por que eu não vou fazer? Daqui a pouco ele vai se destacar e eu vou ficar para trás. Isso mesmo. E aí você começa a fazer a roda girar de uma forma positiva. Por quê? Porque ninguém quer ficar para trás. Sim. E você começa a copiar coisas positivas, né? Então, assim, é fato. Você está sempre observando o seu comportamento e eu vou mais além. Observe os seus colegas.
tente se espelhar nos que têm as boas atitudes, Sim. no que tem os bons comportamentos, naquele que é elogiado constantemente. E aí as pessoas fazem uma coisa errada, Ana. Ao invés de você olhar aquela pessoa com um olhar diferente e tentar, poxa, o que ele está fazendo que eu posso fazer parecido, né? Ou me espelhar nele para que eu possa melhorar, porque a gente tem que melhorar todo dia. Claro. Né? As pessoas fazem o quê quando vê um colega se destacando? Se retrai, a pessoa já fica, poxa vida, com aquele olharzinho até de inveja. Exatamente. Né? Queria que chegasse nessa Até palavra. de inveja, pois Mas é. é verdade. Você fica com inveja do outro, mas não é inveja. Cada um tem as suas habilidades. Isso aí. Mas a gente pode aprender com todo mundo a toda hora, né, Ana? Com certeza. E não tem mesmo. A única coisa, isso é comunicação, né, Janaína? É como você vê, como você interpreta. E é o que a gente está falando hoje aqui. Atitudes, né? Pegando o último tópico aqui, a gente vai recapitular para vocês. Mas quais são as suas atitudes? Como é que você tem, né, mostrado o profissional que você é? E para ser profissional, você não necessariamente tem que estar no ambiente de trabalho. Você pode se mostrar um bom profissional na busca, na entrevista, Sim. na forma que você elabora o seu currículo, em um network que você pode estar buscando uma oportunidade, estar conversando com um amigo seu, dependendo do que você conversar e falar, ele já fica com um olhar diferente para você. Fala assim, pô, opa, essa pessoa aqui tem potencial, deixa eu ver se eu consigo, né, dar uma oportunidade. Isso ou na aí. empresa que eu trabalho, ou na de um amigo, sempre tem alguém com possibilidade de ajudar. Verdade. Né, de uma forma ou de outra. Então, esse é um ponto assim, que a gente tem que estar sempre atento. Então, Ana, hoje o assunto que é comunicação, mas a Isso gente aí. gosta de fazer o programa bem rápido, bem objetivo, para que vocês possam entender claramente a proposta. Recapitula aí, Ana, coloca a sua observação no sentido dessa comunicação. O que você acha que seria interessante a gente reforçar de tudo que foi falado, fixar mais para essa turminha aí? Fala pra gente. Pessoal, o que nós temos que prestar atenção? Na comunicação. Nós nos comunicamos de várias formas. Você vai para a entrevista, você vai ser convidado para a entrevista, se prepare, preste atenção em como você vai se portar, como você vai passar isso. Outra forma, na entrevista na empresa também, vamos prestar atenção tanto online como presencial. Como você se posiciona, como você vai se portar e passar a sua mensagem, tanto como você fala, quanto o seu corpo, quanto os seus gestos, prestar bastante atenção. A sua aparência, a sua postura, as suas atitudes. Vamos prestar atenção no que fala. Vamos começar a fazer um trabalho. Vamos começar a agir. Vamos começar a ler um livro. Tem audiolivro, tem gente que gosta de audiolivro ainda, né? Muitas pessoas. Hoje em dia é muito comum, né? As pessoas às vezes estão no trânsito, ou estão caminhando, fazendo uma atividade física, e preferir estar ali com fone de ouvido, né? E você está aproveitando o tempo, mas está escutando alguma coisa útil, né? Que possa te ajudar profissionalmente. Isso. Eu conheço pessoas que fazem exercício, que caminham, que correm, e estão ouvindo ali um audiolivro. Então, vamos procurar fazer, vamos procurar ler, vamos procurar ver entrevistas, vamos procurar no YouTube, né? Vamos olhar, vamos nos comunicar para melhorar cada vez mais essa comunicação, para estar passando e entendendo também. Perfeito. E para a gente fechar, né, hoje o nosso dia, a comunicação ela é fundamental. E a gente tem percebido o quanto que os profissionais, e eu falo de todos os níveis e de todos os segmentos, eles estão carentes dessa questão da comunicação. Sim. Até por não ter a oportunidade de conversar, de trocar uma ideia, de falar dos seus assuntos pessoais, né? E de amadurecer toda essa questão. Então, eu vou deixar para vocês aqui uma oferta. Quem estiver assistindo hoje esse podcast e entrar no nosso Instagram, Grupo Valor Oficial. No nosso Instagram, você vai mandar uma mensagem no direct e falar assim, eu quero.
Você mandando essa mensagem, eu quero, você vai estar concorrendo a um dos nossos treinamentos inteiramente grátis. Válido somente para hoje. Lembrando que hoje é até meia-noite, tá, gente? Então, as mensagens que entrarem no dia de hoje, colocando eu quero, vocês vão estar concorrendo a esse treinamento, tá? E o treinamento, ele vai englobar várias coisas, muitas do que nós já estamos falando aqui. Mas, com certeza, o objetivo é o quê? Te ajudar no mercado de trabalho. Seja você a pessoa que está buscando uma oportunidade, seja você a pessoa que já esteja no mercado de trabalho, mas que precisa de ajuda em algum quesito profissional. Nós estamos aqui para te ajudar. Grande abraço, Ana. Muito obrigada por mais esse dia aqui. Eu que agradeço. Proveitoso com essa turminha. Um excelente dia para vocês e aguardo o contato de todos. Grande abraço aí, bom dia. Tchau, bom dia, gente.